E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nova série aqui do canal Revisões Aula Paraná. Isso aí, nós vamos fazer uma revisão aula por aula de todas as aulas dadas pela televisão, pelo YouTube ou pelo aplicativo Aula Paraná. Nesse vídeo aqui nós vamos iniciar a revisão para o terceiro ano ou terceira série do ensino médio. Vamos a essa revisão então, depois da vinheta. Vamos lá então, pessoal. Nessa nossa primeira aula nós vamos falar sobre carga elétrica, processos de eletrização, condutores e isolantes. E em primeiro momento nós vamos precisar reestabelecer a nossa ideia do que é a matéria e como a matéria é constituída. Bom, nós temos aqui então um átomo, pessoal. O átomo é a menor parte da matéria possível. O átomo ele é formado por duas partes. Um núcleo, onde possui cargas positivas chamadas prótons e cargas neutras chamadas nêutrons. E uma eletrosfera, que é como uma nuvem em torno desse núcleo. Nessa nuvem moram os elétrons e eles têm cargas negativas, pessoal. Um sistema ele pode ser neutro, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo, tudo bem? Quando eu tenho a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas, eu chamo esse corpo de corpo neutro, porque a quantidade de cargas positivas e negativas é a mesma. É como se para cada próton tivesse um elétron e eles se anulassem na formação de carga desse material. Quando eu tenho um desequilíbrio entre a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons, eu digo que esse corpo está carregado. Vamos lá, se o elétron é negativo e eu tenho mais elétrons do que prótons, esse meu corpo então ele fica carregado negativamente. Se eu tenho menos elétrons do que prótons e os prótons são positivos, isso significa que eu tenho um corpo carregado positivamente. Aqui uma coisa tem que ficar bem clara, pessoal. Eu sempre vou estar falando em ter mais elétrons ou menos elétrons. Por quê? Porque os prótons, as cargas positivas, elas moram no núcleo atômico. E para eu arrancar um próton de um núcleo atômico, eu preciso de uma energia muito grande ou de um processo de decaimento radioativo. E essas não são coisas que nós podemos trabalhar no nosso dia a dia. Então, nós sempre vamos dizer que um corpo está carregado negativamente quando possuir mais elétrons, ou carregado positivamente quando possuir menos elétrons do que prótons. Tudo bem? Temos aqui a ideia de carga elementar agora. Bom, nós vimos que os elétrons e os prótons, eles possuem carga. Os elétrons negativa, os prótons positiva. Mas qual carga? Cada elétron e cada próton possuem uma carga chamada de carga elementar. Essa é a menor carga possível de se encontrar na natureza. E quanto ela vale? Ela vale isso aqui. 1,604 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esse Czinho aqui é a unidade de medida de carga elétrica e significa coulomb, tudo bem? E a carga elementar é sempre representada pela letra E minúscula. É comum nós usarmos nas equações matemáticas apenas o 1,6, tudo bem, pessoal? É uma maneira de arredondar um número para que ele fique mais fácil de ser trabalhado. E é assim que nós vamos usar nos exercícios a seguir. A partir da ideia de carga elementar, nós podemos então determinar a quantidade de carga que um corpo carregado vai possuir. Para isso, basta utilizarmos esta relação matemática aqui, Q igual a N vezes Z, onde Q é a carga elétrica de um corpo ou de um sistema, N é o número de partículas em excesso, pessoal, muito importante frisar este ponto. Número de partículas em excesso que um corpo vai ter. Quantos elétrons tem a mais que prótons? Quantos prótons tem a mais que elétrons? Tudo bem?
e E, que é o nosso valor da carga elementar, que já foi definida anteriormente. Dessa maneira, então, nós definimos a ideia de carga elétrica de um corpo carregado. Vamos falar agora sobre condutores e isolantes elétricos. Bom, o próprio nome já diz. Condutores são aqueles que conduzem, ou seja, permitem a passagem de uma corrente elétrica. Isolantes são o oposto, são aqueles que não permitem a passagem de uma corrente elétrica. A diferença de materiais condutores e de materiais isolantes está na constituição da sua estrutura atômica. Os materiais condutores possuem muitos elétrons livres. O que isso significa? Significa que eles têm muitos elétrons espalhados nas camadas mais externas do material, com pouca interação com o núcleo atômico. Ou seja, esses elétrons ficam livres para passear pelo material com mais facilidade. Já os isolantes não possuem esses elétrons nas camadas mais externas. Esses elétrons ficam mais presos perto do núcleo. Com isso, o movimento de cargas elétricas pelo material é reduzido, ou seja, ele não tem a capacidade de ser percorrido por uma corrente elétrica. Em geral, são condutores metais e, em geral, são isolantes não metais, como madeira, plástico, borracha, entre outros materiais. Processos de eletrização. O que é eletrizar um corpo? Bom, eletrizar um corpo é tirar elétrons ou fornecer elétrons para um determinado material. Se eu consigo arrancar elétrons, fazendo com que exista uma diferença entre a quantidade de elétrons e de prótons, eu digo que eu eletrizei o material. Essa eletrização pode se dar por 3 modos, e ela pode tornar os corpos positivos, negativos ou neutros. O primeiro tipo de eletrização que vamos ver aqui é o atrito. Atritar significa esfregar. Quando você esfrega um material no outro, você faz com que um deles arranque os elétrons do outro. Para sabermos se após o atrito o corpo ficará positivo ou negativo, nós utilizamos uma tabela de eletroafinidade, que é essa tabela que está nesse cantinho aqui para vocês. Quanto mais para baixo na tabela, mais tendência de se tornar negativo o material é. Quanto mais para cima da tabela, mais tendência de se tornar positivo o material é. Então, por exemplo, nós temos aqui na figura um gato e alguém está passando um pano nesse gato, no pelo desse gato. Após o atrito do pano com o pelo do gato, nós vimos que o gato ficou negativo e o pano ficou positivo. Então, olhando aqui na tabela, o pelo do gato está embaixo da lã, ou seja, provavelmente esse pano é feito de lã, porque ao esfregar lã no pelo do gato, o pelo do gato tem tendência de ser negativo, enquanto a lã tem tendência de ser positiva. Se eu estivesse esfregando agora no gato um pano de seda, a seda teria maior tendência a se tornar negativa e o pelo do gato teria maior tendência a se tornar positiva. Então, não existe um padrão. Sempre um vai se tornar positivo ou sempre outro vai se tornar positivo. Depende de ambos os materiais e de como eles são organizados com relação à sua eletroafinidade. Com relação à eletrização por atrito, nós precisamos ficar atentos a 2 detalhes. Primeiro, ambos os corpos precisam ser neutros antes do processo de atrito. E segundo, que após a eletrização por atrito, um se tornará positivo e outro negativo. Sempre terão cargas de sinais opostos, pessoal. Tudo bem? Então vamos para o próximo processo. Eletrização por contato. Contato nada mais é do que encostar 2 corpos um no outro. Nesse processo, se os corpos são condutores ou isolantes, gera uma diferença entre o modo de eletrização. Caso sejam isolantes, apenas o local em contato com outro corpo será eletrizado.
Se eles forem condutores, essa eletrização se dará então no corpo todo, tudo bem? A quantidade de cargas existente em um ou em outro também pode afetar a carga final após a eletrização. Então vamos tentar representar isso com algumas figuras. Imagina que esse material aqui ele está neutro, ou seja, ele tem a mesma quantidade de elétrons e de prótons, tudo bem? Imagina também que esse material é um condutor e que ele possui essa quantidade de elétrons livres. Lembrando que condutores são aqueles que possuem elétrons livres, eles podem se mover dentro do condutor à vontade, tudo bem? Então, se eu chegar aqui nesse material neutro que possui elétrons livres e encostar um corpo carregado positivamente, as cargas negativas do corpo neutro passarão para o corpo carregado positivamente. Então, após o contato, o corpo que era neutro e possuía cargas positivas e negativas passa a ter cargas apenas positivas. Já o bastão, que era totalmente positivo e entrou em contato com o corpo neutro, ele passa agora a ter algumas cargas negativas. Porém, esse corpo ele não se torna neutro, pessoal. Por quê? Porque ele tinha muito mais cargas positivas do que negativas inicialmente. E assim se dá o processo de eletrização por contato. É importante ressaltar que na eletrização por contato, os dois corpos adquirem o mesmo tipo de carga após a eletrização. E por fim, vamos falar de eletrização por indução. Nesse processo não existe nem contato e nem atrito entre os corpos eletrizados. O corpo que já possuir carga é chamado de indutor. E este será apenas aproximado de um corpo neutro, que é chamado de induzido. Quando um corpo carregado positivamente se aproxima de um corpo neutro, o que vai acontecer? Vai acontecer uma separação de cargas no interior desse material. Veja, as cargas positivas do bastão atraem as cargas negativas desse meu corpo neutro, fazendo com que esse lado esquerdo do material seja predominantemente negativo e o lado direito fique então predominantemente positivo. Bom, mas para que isso serve? Veja, se eu quero fazer com que esse corpo neutro se torne inteiramente negativo após a eletrização, basta eu ligar esse material ao solo com o que chamamos de fio terra. Desse modo, mais cargas negativas subirão pelo fio até o nosso material, fazendo com que, após o afastamento do bastão, ele seja agora predominantemente positivo. Tudo bem? Pessoal, muito cuidado. Por si só, a eletrização por indução não altera a carga elétrica de nenhum dos corpos. Para que isso aconteça, é necessário ligar este corpo a uma fonte ilimitada de cargas negativas, por exemplo, a Terra. Com isso, faz com que o corpo mude a sua carga, tudo bem? Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.